Olá, seja bem-vinda ao tutorial da Bolsa Pé na Areia, parte 2. Hoje vamos tratar especificamente das 4 últimas carreiras dessa peça, que tanto formam a alça quanto o fechamento da abertura. E então, vamos ao passo a passo da nossa segunda aula da Bolsa Pé na Areia. Aqui está o corpo da bolsa que confeccionamos na aula anterior e agora vamos ver como faremos a abertura desta peça. Supondo que você não vá usar os botões imantados no fechamento da sua bolsa, vou deixar uma segunda opção. Você pode fazer dobras nas laterais, conforme estou fazendo. Para isso, você vai confeccionar os pontos de acabamento sem diminuições nas laterais e usar um cordão de correntinhas passado por dentre os pontos para prender essa dobra. Porém, como eu vou usar um par de botões imantados para o fechamento, e lembrando que eu tenho 4 lados iguais com a mesma quantidade de pontos, nestes 2 lados eu farei diminuições de pontos e na parte da frente e na parte de trás manteremos na mesma largura, fazendo ponto sobre ponto. Vou fazer o meu primeiro ponto baixo aqui sobre o fechamento com ponto baixíssimo no leque. Já tenho uma correntinha ali, vou fazer um ponto baixo pegando no mesmo espaço e vou contar aqui apenas como um ponto. É o meu primeiro ponto da carreira de pontos baixos. Vou colocar um marcador porque não faremos fechamento de carreira. Aqui também você pode escolher o quanto você quer fechar a abertura dessa bolsa. Eu optei por suprimir todas as correntinhas. Eu vou tecer apenas sobre os pontos altos. A abertura da bolsa será feita em 4 carreiras de pontos baixos. Essa é a primeira. Já fiz o meu primeiro ponto, que está ali no marcador, e agora eu vou fazer ponto baixo sobre cada um dos pontos altos dessa lateral. Chegando no leque, eu vou fazer um ponto baixo sobre o primeiro ponto do leque, outro ponto no segundo ponto do leque, um ponto dentro da correntinha do leque e termino agora de cobrir os 2 pontos do leque com mais 2 pontos baixos. E a minha primeira lateral com diminuições ficou assim. Nessa lateral, que será a parte da frente, não faremos diminuições, será ponto sobre ponto. Então, eu faço um ponto laçando a correntinha, um ponto sobre o ponto alto, um ponto laçando a correntinha, um ponto sobre o ponto alto, até chegarmos sobre o leque, sem diminuições. Chegando no leque, vamos repetir o processo que fizemos lá no primeiro. Ponto baixo sobre cada ponto do leque e um ponto dentro das correntinhas do leque. Nas 2 próximas laterais, vamos repetir o que já fizemos aqui. Na primeira lateral, fizemos diminuições. Na segunda, que será a parte da frente, fizemos ponto sobre ponto. Na terceira lateral, vamos repetir o que fizemos na primeira, diminuições. E na quarta lateral, que será a parte traseira, vamos repetir o que fizemos na segunda. Ou seja, ponto sobre ponto sem diminuições. Finalizando a primeira carreira de ponto baixo. Faço o ponto dentro do leque. Tem um buraquinho ali que foi o fechamento com ponto baixíssimo da carreira de baixo, bem ao lado do primeiro ponto que nós fizemos nessa carreira. Vou aproveitar esse espaço, fazer um ponto baixo aqui e cobrir tudo. Agora percebam que eu já estou do lado do primeiro ponto dessa carreira, que está aqui com o marcador. Tiro o marcador, vou fazer o meu primeiro ponto da segunda carreira de fechamento da bolsa em cima desse ponto e marco novamente. Primeira carreira em pontos baixos finalizada, vamos recapitular e entender. A parte da frente e a parte de trás da bolsa sem diminuições, fizemos ponto sobre ponto. Nas laterais, fizemos diminuições, fazendo pontos baixos apenas sobre os pontos altos, e este foi o resultado.
Partiu segunda carreira. Faremos ponto sobre ponto nas duas laterais. Na parte da frente e na parte de trás, subiremos correntinhas que vão formar a alça. Sem grandes mistérios, aqui nessa primeira lateral, estamos seguindo com uma carreira sem fechamento e fazendo ponto sobre ponto, até chegarmos no leque. Chegando aqui no leque, vamos fazendo ponto sobre ponto até chegarmos no ponto que está dentro das correntinhas. Nele não vamos tecer. Vamos tecer até o ponto anterior a ele e dali vamos partir as nossas correntinhas que formará a nossa alça. Dica: faça essas correntinhas bem soltinhas para facilitar o trabalho de confecção dos pontos da alça. Considerando a minha tensão de pontos, e ter feito a correntinha bem frouxinha, eu fiz 65 correntinhas que totalizaram aproximadamente 55 centímetros. Agora, vou localizar o ponto que está dentro das correntinhas do leque e vou prender a minha correntinha no ponto depois dele. E assim, já demos forma para a alça. Sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo nesta lateral, conforme já foi feita na outra. Sigo fazendo os pontos baixos até o ponto anterior ao ponto que está dentro das correntinhas do leque. Dali, vou partir as minhas 65 correntinhas, lembrando de fazer bem frouxinha. E se você fez numa quantidade de correntinhas diferente, lembre-se de fazer a mesma quantidade agora. E vamos prendê-la no ponto após o ponto central do leque seguinte. Tiro o marcador, faço o primeiro ponto da terceira carreira e coloco o marcador novamente. A terceira carreira é formada apenas de pontos baixos. Vamos precisar apenas dar um pouquinho de atenção para a alça. Aqui na lateral, seguimos normalmente, ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui eu peço desculpas pela qualidade do vídeo, mas por um erro meu ao dar o zoom, eu perdi um pouco do foco e da qualidade, mas vou tentar compensar com a explicação. Chegando na correntinha que forma a alça, nós vamos virá-la para baixo, expondo o avesso para cima. No avesso, nós veremos as argolinhas da parte de trás da correntinha. É nelas que pegaremos para fazer os pontos baixos, conforme eu mostro aí com a agulha. Dessa forma, seguirei fazendo por toda a extensão da alça. O resultado: pontos baixos vindos da lateral, cobrindo toda a alça até chegar na outra lateral. Fiz o último ponto baixo na última argolinha da correntinha e agora vou fazer sobre a cabeça do primeiro ponto da lateral. Vai ficar um pouco apertadinho, mas é ali mesmo, para não dar buraquinho na peça. E continuamos fazendo ponto baixo sobre toda a lateral, até chegarmos na alça do outro lado. Vamos nos atentar aqui à alça. Vou pegar a correntinha e vou virar para baixo, expondo o lado do avesso para cima. Dessa forma. Assim, as argolinhas ficam expostas para você atravessar a sua agulha, puxar a laçada e fazer o primeiro ponto baixo. Vamos prestar bastante atenção aqui porque o fechamento dessa alça coincide com o fechamento da carreira. E vamos prestar atenção também para não pular a última argolinha da correntinha da alça, porque senão pode dar um buraquinho aí no seu acabamento.
Tiro o marcador que está no ponto inicial da carreira e faço o meu primeiro ponto da quarta e última carreira da abertura dessa bolsa. Então, começamos a quarta carreira e a mais simples de todas. Já fiz aqui a lateral, agora eu vou fazer pontos baixos sobre as alças, sobre a outra lateral e a outra alça, sem aumentos, sem diminuições, sem recortes, apenas ponto baixo sobre ponto baixo, em toda a extensão da peça. Concluída a quarta carreira de ponto baixo, cheguei aqui no meu marcador. Vamos finalizar essa carreira. Tiro o marcador e vou fazer um ponto baixo sobre o ponto em que estava o marcador. Corto o meu fio, selo a pontinha com isqueiro e com a ajuda de uma agulha de tapeceiro ou uma agulha de crochê comum, eu vou simular um baixíssimo para arrematar esse fio. Pulo o primeiro ponto e vou passar a minha agulha por baixo das duas argolinhas do segundo ponto. Volto com a agulha por dentro da cabeça do ponto de onde estava saindo o fio e faço os arremates de praxe. E assim ficaram as 4 carreiras de ponto baixo, a primeira percorrendo toda a abertura da bolsa, as 3 últimas fazendo as laterais e a alça, e para finalizar, vamos fazer um acabamento em pontos baixos na parte da frente e de trás. Já fiz aqui o acabamento na parte da frente, vamos fazer agora do outro lado. Vou inserir a agulha na argolinha do primeiro ponto da alça e laçar o fio, trazendo ele para cá. Depois eu vou inserir na base do ponto baixo que subiu para a alça, pegando 2 argolinhas também. Laço o meu fio e faço um ponto baixíssimo. Agora, faremos mais uma carreira de pontos baixos aqui, sobre os pontos da carreira da abertura da bolsa. Chegando aqui no final, vou repetir o procedimento do início. Vou inserir a minha agulha na base do ponto que subiu para a alça, pegando 2 alcinhas também, e faço um ponto baixíssimo. Fica chatinho mesmo, gente, que o ponto fica muito apertado, mas faz um esforcinho aí. Agora, corto o meu fio, selo a ponta. E vou simular um fechamento com ponto baixíssimo no primeiro ponto da subida da alça. E, por fim, faça todos os arremates. Como vocês podem perceber, temos aqui muitas pontas para arremate. Então, eu gostaria de deixar uma sugestão que eu gosto muito de usar, principalmente em se tratando em fio náutico, que é um fio escorregadio, e numa peça onde os pontos são vazados. Essa técnica consiste em fazer um ponto baixíssimo com uma agulha um pouco mais fina e pegando uma laçadinha qualquer do avesso. Esse ponto baixíssimo vai se tornar um nozinho. E aí você vai apertando com as mãos, ajeitando, fazendo que ele fique o mais rente possível à linha dos pontos que foram feitos. E aí, usando a mesma agulha mais fina ou uma agulha de tapeceiro, você passa essa ponta de fio por entre os pontos. Eu prefiro usar a agulha de tapeceiro, acho que facilita o trabalho, mas se você não tiver, pode usar uma agulha mais fina. Quando você caminhar um pouquinho por dentro dos pontos com a agulha e puxar bem, perceba como o nozinho também já entra por baixo dos pontos.
E agora é só fazer o procedimento normal. Caminha mais um pouquinho e sela a ponta. Quando for necessário fazer o arremate por dentro do ponto dela, recomendo a caminhar pela linha aí de pontos das correntinhas ou pela linha de ponto sobre ponto, neste caso aí ponto alto sobre ponto alto, para facilitar e dar segurança ao arremate. O corpo da nossa bolsa está pronto, faltando apenas o fechamento. Esse fechamento eu vou deixar para a gente fazer numa aula em separado, porque é um fechamento que você pode usar em outros modelos de bolsa que tenha abertura grande. E esse é o resultado esperado. Assistam à próxima aula.